Salve galerinha, sou novo aqui no YouTube, mas vou soltar vídeos no YouTube também, porque eu acho que é um grande veículo de informações. E não vai ser um vídeo nada editado, porque eu também não sei fazer isso, mas eu já tenho uma página no Instagram que chama Vamos Pra Cima. Lá eu tenho alguns jacarés, que isso é a forma carinhosa como eu chamo meus seguidores. E o intuito da minha página, o meu intuito é motivar vestibulantes, motivar pessoas a correrem atrás de seus sonhos. Meu nome é Igor Petrocino, eu sou quinto ano de medicina na Unicamp e hoje eu vou falar um pouquinho como era a minha rotina, o que eu fiz para ser aprovado em medicina e o que eu acredito que as pessoas que são aprovadas fazem de diferente. E é um primeiro ponto, fazer um cursinho ou não é fundamental? Eu acredito que, sinceramente, eu vou prezar sempre pela sinceridade, tanto na minha página quanto nos meus vídeos. Eu acredito que fazer cursinho é uma coisa fundamental, porque a maioria das pessoas, os alunos de medicina, fizeram cursinho. Aqueles que passaram direto da escola para o cursinho, eles são exceção, não são a regra, tá? E o que é o ponto positivo do cursinho? Eu acho que o cursinho ele já tem um programa pré-concebido, um programa pensado que te prepara. Existem professores, existe plantão de dúvidas, em alguns cursinhos existe psicólogos para montar um programa de estudos específicos para você. Então é toda uma rede de apoio que vai te preparar. E o vestibular é como uma competição. E é aprovado aquele que está mais treinado, aquele que se condicionou melhor a fazer aquela prova. Então, e também existem vários tipos de cursinho. Eu fazia um cursinho em que eu acredito que as pessoas que sabiam lidar com a pressão se beneficiavam mais desse cursinho. Então, ele tinha muitas aulas o dia inteiro e pouco tempo para estudar sozinho. Existem cursinhos que todos os dias as aulas vão até meio-dia e depois é você com você mesmo, você tem que estudar. E eu acho que é nesse momento que você está estudando sozinho é que você consegue realmente guardar o conteúdo. O segundo ponto que eu acho muito importante é ter um cronograma de estudos específico para você. Se você não me conhece ainda, não sabe da minha página, eu tô lá. Então, se você tem vontade de ter um cronograma específico para você, eu ajudo as pessoas a montar um cronograma de estudos e estou me disponibilizando, é só me chamar no inbox que a gente monta um junto, a gente vai conversar. E ele é um cronograma que precisa ser montado de acordo com as suas demandas. Ou seja, eu tinha um cronograma de estudos em que matérias que eu tinha menos dificuldade, eu estudava por 40 minutos a 1 hora. Então eu tinha facilidade em matemática, geometria, porque eu já tinha estudado muito português, gramática, interpretação de texto. Eram matérias que eu já tinha estudado muito para a escola que eu tinha feito antes. Que foi um concurso, foi por concurso também, com 15 anos de idade, que se chama EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. A Escola de Cadetes da Aeronáutica. Então, essas matérias que eu tinha mais facilidade, no meu cronograma, eu estudava de 40 minutos a 1 hora. Matérias que eu tinha mais dificuldade, assim como a física, a química, a biologia, que eu tive que praticamente aprender tudo de novo no cursinho, aprender até coisas que eu não vi na escola, eu estudava 1 hora e meia. E também, no máximo, 1 hora e meia. Eu respeitava esse limite. Porém, existe uma diferença. Eu era aquela pessoa que eu precisava prestar atenção e anotar todos os detalhes da aula. E na hora que eu ia estudar, eu precisava separar uma parte de teoria, no máximo 1 hora, 50 minutos, 1 hora de teoria, e o restante para fazer exercícios, para praticar. Então existe a parte teórica e a parte prática. E eu acredito que a parte prática é a parte quando você consolida aquele conhecimento que você viu na teoria. Então é necessário sempre você estudar um pouquinho da teoria, caso seja necessário, e depois você fazer exercícios, né? E de novo o cursinho entra aí como um ponto muito positivo, porque no meu cursinho, por exemplo, os professores eles selecionavam exercícios daquela aula que eles julgavam que preparavam você melhor para aquele vestibular, para aquela prova. Então, quando você faz exercícios que já são direcionados para aquilo, isso é muito bom, tá? Porque as provas elas têm padrões, né? A Unicamp, por exemplo, ela tem um padrão de questões
e geralmente é direcionado, assim como a USP tem um outro padrão que é bem parecido, a VUNESP, as provas da VUNESP são provas também bem direcionadas, bem diretas, que são diferentes de provas de vestibulares particulares, como a PUC Campinas, PUC São Paulo, enfim, e por aí vai. Então eu acredito também, terceiro ponto, quando você está fazendo os exercícios, vão surgir dúvidas, muitas dúvidas. E eu acho que é crucial que você tire todas as suas dúvidas. Tanto na hora dos exercícios, você vai procurar o plantão de dúvidas, só que muitas vezes tem fila, você tem que esperar. Então, às vezes é legal você ir lá no plantão de dúvidas, esperar pelo seu momento, mas nesse momento fazer outros exercícios, entendeu? Não deixar com que aquela dúvida ela fique atrapalhando e atrasando mais o seu estudo. Acredito que outro ponto muito importante, quarto ponto, o meu cronograma de estudos, ele preconizava uma coisa que eu vi nesse livro aqui, Aprendendo Inteligência, professor Pierluigi Piazzi, professor Pier, que foi um livro que eu comprei durante uma palestra que eu tive na EPICAR, durante o segundo ano da EPICAR, se eu não me engano, em 2012, e ele falava uma coisa que é fundamental. Aula dada é aula estudada hoje. Nós, seres humanos, temos dois tipos de memória, assim como um computador. Uma memória de curto prazo, que é a memória RAM, e uma memória de longo prazo, que é a memória UHD. Quando nós vemos a aula, todo aquele conteúdo está na nossa memória RAM, de curto prazo. E caso a gente não trabalhe esse conteúdo, ele vai ser jogado fora. Só que quando você tem a aula e você estuda no mesmo dia, você está colocando esse conteúdo no seu HD, ou seja, na sua memória permanente. Então, o principal, aula dada é aula estudada hoje. Então, o meu cronograma de estudos, ele sempre tentava preconizar as aulas que eu tinha no dia. No dia seguinte, é claro que não dá para você estudar todas as aulas que você teve no dia, dependendo do cursinho que você faz e da rotina que aquele cursinho tem. Mas aí a aula que você teve ontem, você estuda no dia seguinte. E sempre assim, tá? Outro ponto que eu acho crucial é você ter uma rotina de estudos e um cronograma de estudos, uma rotina e você se manter fiel a isso. É aprovado aquele que se mantém constante, que faz uma coisa sólida por um período de tempo. Às vezes não é o bastante fazer por um ano, às vezes você tem que fazer por 2 anos, porque a concorrência é feroz. Mas não porque você estudou pouco ou porque você é burro. Não, não é isso. Aliás, um outro ponto do negócio das dúvidas, eu lembro que desde quando eu fazia cursinho para entrar na EPICAR e também fazia cursinho para estar na medicina, o professor falava assim, alguém tem dúvida? E, cara, quando eu tinha dúvida, opa, professor, eu não entendi, o senhor pode explicar de novo? Ou então falava a minha dúvida e o professor tirava numa boa. Cursinho é para isso. Então, muitas pessoas se sentem envergonhadas e travadas na hora de tirar a dúvida porque ficam pensando no que os outros podem pensar de você. E, cara, isso não existe. Isso não deve existir. E eu até falo, todas as pessoas que me zoavam porque eu tirava dúvida, muitas delas não passaram junto comigo. E eu falo assim, pô, e agora? Quem que é a pessoa burra? Aquela que tirou a dúvida ou aquela que ficou com a dúvida? Então não existe dúvida idiota. Existe você tirar sua dúvida e você estar em paz com aquilo. Disciplina. A disciplina, ela é um ponto-chave para você se manter fiel à sua rotina de estudos e para que você consiga fazer aquilo por um período de tempo. Então, você vai acordar de manhã, você vai pro cursinho, você vai assistir a aula e você vai estudar até 9 horas da noite, 10 horas da noite. Vai estudar 10 horas por dia, 12 horas por dia, não sei quanto que você vai estudar. Mas, quanto mais você faz aquilo, mais aquilo se torna um hábito. Tem um outro livro, inclusive, que é muito bom, vou pegar aqui para mostrar. É um livro bem conhecido, mas é esse daqui, ó. O poder do hábito. Qual que é o poder do hábito? Coisas que nós fazemos todos os dias
elas se tornam hábitos. Assim como o hábito de fumar. Fumar é um vício porque se tornou um hábito. Assim como estudar, no começo você pode sentir muita dificuldade em estudar 6 horas por dia, 8 horas por dia, 10 horas por dia, mas quando isso se torna um hábito, isso se torna automático. Você pode no primeiro dia ter muita dificuldade de acordar às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, mas quando você faz isso todos os dias, o seu corpo, nosso corpo, tem uma grande capacidade de adaptação. Então, você constrói hábitos saudáveis, hábitos que são favoráveis à sua aprovação, tá? E tudo isso se torna mais fácil. É claro que é estressante, é claro que não é gostoso, é claro que você abdica de muita coisa, mas você abdica de muita coisa porque no final vale muito a pena. Você vai realizar um sonho, é um período da sua vida que você vai fazer aquilo, e para que depois você possa viver o resto da sua vida em paz, fazendo aquilo que você realmente gosta e se propôs. E não uma pessoa que ficou pensando, e se eu tivesse insistido mais? E se eu não tivesse ligado para tal coisa? E se? O e se é uma coisa que frustra muito as pessoas. E eu pensava muito, por exemplo, quando eu desisti da carreira militar e eu decidi que eu queria medicina, eu pensava, eu vou passar muito velho, eu vou estar muito velho, eu vou passar com 21, vou me formar com 27, isso é muito velho. Cara, se você for pensar, por mais que você faça 1, 2, 5 anos de cursinho, você vai fazer 5 anos de cursinho para que você viva os seus próximos 60 anos, visto que a sua expectativa de vida é por volta de 80 aqui no Brasil, você vai viver o resto da sua vida realizado, fazendo aquela coisa que você queria realmente fazer. Então, isso é a grande motivação que vai fazer você acordar todos os dias e falar assim, não, hoje eu tô indo lá construir mais um pedacinho da ponte que vai me levar até o outro lado do abismo que tem entre mim e a realização do meu sonho. Entende essa analogia, essa metáfora? Todos os dias, por mais difícil que pareça, você tá lá e colocando mais um tijolinho, mais uma madeirinha nessa ponte. E uma outra coisa. Você nunca vai chegar no vestibular achando que você estudou tudo e com quantidade suficiente. Isso não existe, isso é uma ilusão. A matéria sempre vai ser enorme, sempre vai ser inacabável. E você tem que ir assim mesmo. Então, faça o máximo que você conseguir e não todo o máximo. Você entende? Você tem que se preparar melhor. Você não precisa dominar o conteúdo. Você só precisa ser aprovado. Você precisa ser condicionado a fazer uma prova. E para isso existe um treino, tá? Então, fique tranquilo. Saiba controlar sua mente, saiba respeitar os limites do seu corpo. A ansiedade, ela bate e bate forte às vezes. Às vezes você vai se sentir desmotivado, você vai se sentir desacreditado. Mas existem coisas que podem te fazer se motivar de novo. Espero que esse vídeo seja uma dessas coisas. A minha página tá lá. Eu respondo todas as pessoas que me chamam. E espero que eu possa ser para você mais uma das suas motivações. Fechou? Tamo junto, jacaré. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E não deixa de seguir lá na página. Vai lá, vamos pra cima com 2 As no final. Segue lá, me chama lá, vamos trocar uma ideia. Espero que vocês gostem do conteúdo que tem lá. Fechou? Tamo junto.